Hora de a gente chamar a Débora Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, muito boa tarde, uma boa semana para você desde já. Queria ouvi-la, enfim, sobre, primeiro, esta própria dúvida se existe ou não existe esse tal de cartel de Los Soles, mas o fato é, há uma ampliação aí da tensão e o fato de que isso já tem consequências, como, por exemplo, esse cancelamento de voos internacionais e uma escalada que tem sido recorrente, paulatina e constante. Até onde poderemos chegar nessa situação? Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Yuri, vou começar citando um dito popular bastante conhecido entre os países que falam espanhol, é o clássico "no creo en brujas, pero que las hay", né? Aquela ideia de que muitas vezes não importa tanto se alguma coisa de fato existe, o que importa é que as pessoas acreditem que elas existem. E é um pouco esse o cenário que a gente vai acompanhando no caso do cartel Los Soles e da reação dos Estados Unidos em particular. Muita gente não entende, às vezes, por que essa designação de um cartel como terrorista impacta efetivamente ações muito concretas no mundo da política internacional e mesmo da política doméstica, no caso dos Estados Unidos. Não é uma questão meramente linguística, né? Não significa apenas a maneira como a gente se refere ou um pormenor do ponto de vista dessa designação semântica. Na verdade, as implicações após tomar essa decisão, elas são bem significativas. Quando, do ponto de vista interno dos Estados Unidos, um grupo como Los Soles deixa de ser apenas narcotraficante, como eles eram enquadrados antes, para passar a ser tratados como narcoterroristas, basicamente a gente tem, em primeiro lugar, várias consequências financeiras que têm validade imediata, como, por exemplo, congelamento de ativos, uma série de punições, penalidades civis para as instituições, inclusive terceiras, que mantenham qualquer tipo de vínculo no campo financeiro com indivíduos ou com estruturas que estejam relacionadas a esse tipo de organização. Nós temos outras leis, Yuri e Débora, relacionadas à restrição de imigração, que passam a vigorar com muito mais rigor e radicalidade em relação a indivíduos que possam ser apontados como envolvidos com esse grupo. E mais importante, talvez, nesse momento que nos aflige, passa a valer, caso o governo americano, então, entenda esse grupo como terrorista, um mecanismo legal que, em inglês, a gente vai fazer uma tradução livre, chama autorização para uso de força militar. Isso é um mecanismo que foi criado no contexto da guerra ao terror e que dá amplos poderes ao poder executivo, no caso, o presidente Trump, para que a revelia do Congresso, que geralmente é quem declara a guerra, o Poder Executivo possa fazer uma série de ações consideradas mais sensíveis, até de caráter militar, sem necessariamente ter que recorrer à aprovação do Legislativo. Esse mecanismo, Yuri e Débora, que foi aprovado em 2001, no contexto do pós-11 de setembro, ele era inicialmente muito específico para aquela realidade, mas ele foi sendo renovado, foi tendo seus contornos ampliados, foi, inclusive, evocado múltiplas vezes depois desse momento histórico, em diferentes circunstâncias e partes do mundo, e garantindo, por exemplo, a realização de operações de inteligência, sanções contra a infraestrutura de países considerados apoiadores do terrorismo, além de uma série de pressões diplomáticas e até operações militares mais pontuais. Então, esse movimento chama muito a atenção da comunidade internacional, porque, além de fechar o cerco contra a Venezuela e esses grupos em particular, pode significar um caminho que começa a ser aberto para, eventualmente, medidas de mais linha dura que venham dos Estados Unidos em relação ao governo Maduro. Então, não é apenas uma mera questão de designação, é sim uma decisão com implicações objetivas bem importantes.